De volta então com os nossos conteúdos sobre o Eplos, o nosso software de instalações elétricas, e hoje eu vou te mostrar como posicionar o quadro de medição, quadro de distribuição, escolher a rede elétrica, o tipo de fornecimento, como passar o eletroduto e já fazer a interligação e o sistema de proteção desses quadros. Então, se você perdeu a aula anterior onde eu falei sobre o dimensionamento dos pontos de luz, é só assistir o vídeo anterior, mas fica comigo até o final, que esse vídeo aqui vai te mostrar como é rápido e simples você colocar e posicionar o seu quadro. Partindo então para a nossa tela, eu já consigo mostrar para você aqui. Lembrando que se você não se inscreveu ainda, se inscreve para não perder os conteúdos sobre esse software que está top demais. Então esse é o software, é o Eplos da Electrographics, já ia falar do Solergo, esse é outro para projetos de instalação de sistemas fotovoltaicos, que eu já falo em outros vídeos também. Mas aqui nós temos então a nossa planta baixa, tem aqui o nosso terreno, tem aqui o nosso portão de entrada e os nossos cômodos da edificação. É uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma área de serviço e um dormitório. Nós vamos clicar aqui então em redes. Na aula anterior eu já mostrei como que você faz para colocar o projeto, ajustar a escala, como que você faz para dimensionar os cômodos ali, a parte de iluminação. Então agora eu vou escolher aqui os dados gerais. Então, olha que interessante, o tipo de fornecimento. Escolha o tipo de fornecimento e possível coletor de solo. Então, no caso, a nossa frequência é uma frequência de 60 Hz. O nosso aterramento vai ser um aterramento terra e neutro lá no nosso medidor, né? Então, é um sistema terra-neutro combinado lá na entrada da nossa edificação. O sistema é em baixa tensão. Eu poderia escolher aqui uma categoria de fornecimento, então eu vou pegar uma ampla. Por que eu vou pegar essa ampla? Duas fases com neutro 220. Significa que a tensão entre fases é de 220, entre fase e neutro é de 127. Mas eu tenho outros tipos, inclusive algumas fornecedoras de eletricidade aqui, que eu poderia escolher. Eu pego uma ampla aqui que depois eu posso mudar para Enel, posso mudar para CEMIG, para o que quer que seja. Então eu vou pegar essa ampla aqui, dou um duplo clique, já está aqui, está tudo como eu quero, ok, 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 só fechar aqui, maravilha, foi selecionada essa daqui, opa, vamos pegar a ampla aqui, duplo clique, já está selecionado aqui, ó, maravilha, e dou um ok. Observe que quando eu faço isso, o nosso quadro aqui de redes, ele já identificou uma rede ampla, quadro de medição e um quadro de distribuição. Então o que eu vou fazer agora? Eu fecho esse ponto aqui, venho na biblioteca, quadros de distribuição, pego aqui o quadro de medição. Coloco aqui a altura padrão, 1,20 m no seu eixo aqui, e vou selecionar o ponto para colocar aqui o meu quadro de medição. Vou colocar aqui os pontos e vou colocar ele aqui. Agora eu vou clicar e mover para onde eu quero. Coloco aqui, por exemplo, a 0,5 e dou um Enter aqui agora. Então, coloquei o meu quadro de medição. Ele está devidamente posicionado, só que agora eu quero colocar o meu quadro de distribuição. Então, eu vou colocar o meu quadro de distribuição nessa parede da cozinha aqui, ó, entre a cozinha e o banheiro, porque vai ficar num ponto estratégico para eu distribuir toda a instalação elétrica da edificação. Poderia escolher qualquer ponto, poderia colocar de repente aqui, ó, sobre a pia, poderia colocar na sala, onde quer que eu escolha colocar esse quadro aqui de forma estratégica. Então eu posso colocar aqui nessa parede, por exemplo, venho aqui, pego agora um quadro de embutir, quadro geral de luz e força, observe, quadro geral de luz e força embutido, clico nele aqui, vou selecionar o ponto, 1,20 m, a altura padrão. Observe que se eu colocar aqui, ó, eu coloco. Agora eu vou clicar nele e vou movimentar para onde eu quero. Coloco aqui aproximadamente meio metro de distância e já tenho posicionado então meu quadro de medição e meu quadro de distribuição. Quando eu vir aqui em redes novamente clicar, no quadro de medição, eu clico nesse selecionar objeto aqui e clico. Observe, já selecionou aqui. Agora eu vou arrastar aqui para o lado. No quadro de distribuição, eu clico e seleciono ele aqui, ó. Então, já está feito. Observe que ficou escrito ao contrário. Simples, é só eu clicar e rotacionar aqui
o meu quadro de medição. Observe que agora ficou embutido na parede, escrito da maneira como eu queria. Meu quadro de distribuição, a mesma coisa, eu vou clicar, rotacionar aqui, pego um ponto, por exemplo, esse ponto central aqui, e rotaciono ele. Quadro de distribuição, agora eu vou movimentar ele para o lado aqui um pouquinho, 0.15 e dou um OK, já está devidamente colocado o meu quadro de distribuição. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o eletroduto que vai interligar o quadro de medição com o quadro de distribuição. Venho aqui em desenhar conduto, coloco aqui para curvar também. Elevação poderia ser a 0.30, poderia ser a 1,20 m, a 2 metros, a 2,70 m, não, vai ser de piso, então coloco aqui, já está selecionado, seleciono aqui que é da rede elétrica, poderia colocar uma identificação, como por exemplo, entrada, que é o meu eletroduto de entrada de alimentação. Vou clicar então nesse ponto da medição, até esse ponto aqui, e agora dou uma leve curvada aqui, e está feito. Basta eu clicar em ESC, está devidamente posicionado o meu quadro de medição, com o meu eletroduto de entrada, até o meu quadro de distribuição. Agora eu venho aqui em redes, e olha que interessante o que eu faço para facilitar a minha vida. Aqui na alimentação na rede, eu poderia simplesmente vir aqui e alterar alguns dados, por exemplo, os condutores de entrada, qual que é a tabela do quadro. Então eu vou vir aqui primeiro no quadro de medição, dar um duplo clique e venho em geral. Agora eu escolho tensão de alimentação, já está 220, frequência de 60 Hz, maravilha. No quadro de distribuição eu tenho um sistema de terra neutro separado, trabalho com duas fases e neutro, condutor L1 e L2 e neutro, já está devidamente identificado. Corrente de base do meu projeto, como eu não coloquei nenhum dispositivo, ele não calculou, mas eu já posso selecionar aqui, condutor de 2 polos, coloco aqui que eu tenho um disjuntor termomagnético com diferencial, por exemplo, então eu posso escolher aqui, ó, termomagnético mais diferencial no tipo de proteção, posso escolher magnético com contator e térmico, então eu posso escolher vários tipos de proteção elétrica aqui para o nosso quadro. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher magnético com diferencial, seria o disjuntor termomagnético com o diferencial já acoplado. Mas eu posso pegá-lo de forma separada aqui. Então, eu vou escolher aqui agora um disjuntor de entrada. Vamos colocar aqui, subir aqui, ó, termomagnético mais diferencial, 2 polos, ok, devidamente colocado. Vou aqui nas proteções e agora, antes eu vou aqui no cabo, eu vou escolher aqui que nós estamos trabalhando com a norma ABNT 5410 por os condutores elétricos. O método de instalação vai ser o método B1, com condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. O software já busca a norma. O tipo de cabo que eu vou trabalhar é o cabo com isolação para 450 e 750 volts de PVC. A seção de entrada, nesse caso da minha edificação, eu coloco 10 mm, condutor de cobre e tá legal. Venho aqui na proteção e para escolher o disjuntor, eu escolho aqui, por exemplo, o tipo, que é de 2 polos, 50 amperes, a curva do tipo C, escolho um fabricante, como por exemplo aqui a Schneider, e agora eu vou escolher o meu disjuntor aqui, ó. Esse daqui, inclusive, eu já tenho até o valor dele aqui, olha que legal. Dou um duplo clique, selecionei, ele já vai para o banco de dados, já vai para a minha lista de peças. Agora o meu diferencial, meu interruptor diferencial, eu vou escolher um de 4 polos, né? Eu quero um interruptor diferencial. Qual que é o tipo? Que eu vou colocar aqui o tipo de sensibilidade de 30 mA. Vou escolher aqui da linha da Schneider também, afinal é o que eu estou trabalhando. E não tem de 50, então eu vou escolher o de 63 amperes. Olha que legal. Feito isso, agora eu pego aqui o meu interruptor, diferencial residual, escolho, ele já me dá inclusive os valores aqui, ó. E a sensibilidade. Olha que legal. Esse vigia é aquele que vai acoplado, como se ficaria com um disjuntor diferencial acoplado. Não é esse que eu quero interruptor mesmo.
Então é só eu selecionar aqui. Eu tenho outros modelos também que eu posso escolher aqui, e isso muda consequentemente os valores, as linhas que eu trabalho, como vocês podem ver. Seleciono aqui, então já coloquei o meu disjuntor e o meu interruptor diferencial. Dou um OK aqui, já está feito, já está devidamente selecionado. Vou colocar uma nova carga aqui. Nessa nova carga eu vou colocar aqui geral, usuário de DPS, e aí que eu vou selecionar o meu DPS, vou buscar aqui no meu fabricante, pego por exemplo da Clamper e dou um buscar aqui, ó, eu pego da linha Slim para até 20 kA de ruptura de elétrica, coloco aqui e já selecionei do tipo varistor, dou um duplo clique, ele selecionou para mim, proteção para o meu DPS também de 50 amperes, um disjuntor termomagnético, então já está devidamente colocado para as duas fases, neutro, então ele vai sair e vai direto para o terra. Dou um OK, observe que agora o quadro de distribuição tem, além dos disjuntores de entrada, disjuntor de proteção, tem também o DPS. Agora, se eu vir aqui em quadros e diagrama unifilar geral, ele vai buscar de tudo, vai colocar aqui para mim, eu coloco ao lado, observe, eu já tenho então o medidor, sistema de medição, tenho aqui os disjuntores e o do DPS que vai para o aterramento, tenho todo o sistema. Por que que ele não está com as cargas ainda? Porque não foi feito o dimensionamento, ele só colocou o disjuntor e o IDR de 63 amperes. Eu vou só movimentar esse texto para baixo aqui. Observe que agora eu tenho a rede elétrica da concessionária, tensão nominal de 220 volts, sistema de baixa tensão, terra neutro combinado, ampla porque eu não determinei o nome da concessionária. Por exemplo, eu poderia colocar aqui a Enel, né? Por exemplo, que é a minha entrada de alimentação. Eu posso alterar os dados, onde está QB1 aqui, eu poderia mudar para disjuntor geral, então eu posso colocar DG ou DE, disjuntor de entrada, e dou um aplicar, ele já vai aqui, ó, ele muda. O meu IDR eu poderia colocar aqui como corte geral, que ele vai a um corte de sensibilidade geral. Deixo aqui para ficar mais polido aqui. Aqui o nosso medidor de entrada, interruptor diferencial, o nosso disjuntor, aliás, o nosso disjuntor de entrada, o nosso interruptor diferencial, e a seção dos condutores ainda não está identificada porque eu não calculei, não dimensionei, assim como os quadros, a parte do medidor aqui com o DPS já está devidamente colocada, mas também não tem a seção transversal dos condutores, assim como não tem do quadro de distribuição, porque eu não dimensionei as cargas ainda. Agora, conforme nós vamos colocando as cargas aqui no nosso projeto, ele vai calcular e vai dimensionar, inclusive, condutor de entrada, disjuntor de entrada, e nós podemos alterar e já vamos colocando na nossa lista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!